Olá, eu sou a Julieta Mendes Lopes Vareschini, diretora da JML Consultoria e Eventos, e este é o curso Planejamento das Contratações para o exercício de 2017 e a importância da elaboração do termo de referência. Neste primeiro módulo, nós vamos trabalhar acerca da importância do planejamento e os reflexos da falta de planejamento, ou seja, o que a falta de planejamento acarreta para a administração pública e as entidades integrantes do Sistema S, dando maior ênfase nessa primeira aula para o fracionamento ilegal da despesa, que é uma das consequências da falta de planejamento. Então é importante nós começarmos nossa conversa discutindo o conceito do planejamento no âmbito das contratações públicas. Muitas vezes nós escutamos em cursos até os servidores destacando que não é possível planejar todas as demandas. Sabemos sim que muitas demandas são imprevisíveis, porém a imprevisibilidade ela tem que ser a exceção. O planejamento é a regra. Então, o planejamento consiste na atividade estratégica do órgão a fim de definir a solução mais satisfatória para o interesse público, aquela que acarrete o menor dispêndio de recursos, tanto burocráticos, ou seja, de pessoal, procedimentos, como também o menor dispêndio de recursos financeiros, no sentido de garantir que o atendimento da demanda seja satisfatório com o menor dispêndio de recursos. Para tanto, é de suma importância algumas cautelas, dentre elas, conhecer precisamente a demanda da administração pública. É muito comum escutarmos que a administração ou o Sistema S não conseguem contratar de forma satisfatória um produto ou um serviço porque a licitação visa o menor preço, a proposta mais barata. Isso é um equívoco que deve ser afastado. Tanto a Lei 8666, no artigo 3º, quanto o Regulamento de Licitações e Contratos, o Sistema S, no artigo 2º, destacam que a licitação visa a seleção da proposta mais vantajosa. E a vantajosidade está atrelada a uma relação custo-benefício. Muitas vezes nós contratamos mal porque definimos mal o objeto. E para garantir a satisfatória descrição do objeto, é de suma importância o planejamento. Planejar consiste em, primeiro, conhecer o que nós precisamos, o que atende, o que não atende à nossa necessidade. E para que nós possamos identificar o que atende à nossa necessidade, é de suma importância uma ampla pesquisa no mercado. Não aquela pesquisa comumente realizada para estimar o valor da contratação, mas a pesquisa focada em conhecer as soluções existentes no mercado, o que o mercado oferece, na medida em que nós só temos condições de aferir o que atende e o que não atende quando conhecemos o que o mercado está apto a oferecer. Além disso, é de suma importância conhecer os procedimentos internos. Qual tempo comumente o órgão leva para concluir uma licitação? Um dos principais problemas de planejamento no âmbito da administração pública e do Sistema S é que a área demandante, aquela responsável por descrever adequadamente o objeto, por elaborar o termo de referência, não tem qualquer conhecimento em relação ao trâmite interno da licitação. Não sabe, por exemplo, quanto tempo leva para elaborar um edital, qual é o prazo de divulgação do instrumento convocatório, não conhece que há uma etapa de impugnação, que há recursos e contrarrazões, que muitas empresas impetram ações judiciais suspendendo o procedimento licitatório. Tudo isso pode obstar a conclusão da licitação no prazo inicialmente estabelecido. Então, um principal problema da falta de planejamento está na área demandante, muitas vezes, deixar para startar o processo muito próximo da demanda.
Sabemos, volto a enfatizar, que algumas ações, elas são imprevisíveis, mas a imprevisibilidade, ela tem que ser a exceção. Não podemos justificar a imprevisibilidade de um evento, de uma ação que ocorre todo ano. Então, é de suma importância a área demandante conhecer o procedimento interno, tanto da licitação quanto da contratação direta, para verificar qual o prazo comum razoável para a conclusão da licitação, respeitando esse prazo para a elaboração do termo de referência. Uma outra questão interessante é que essa análise, ela deve ser feita a partir da complexidade do objeto. Ora, a licitação para aquisição de um produto, um material de expediente, é muito mais simples do que aquela voltada para a realização de uma obra, para a contratação de uma consultoria altamente complexa. Então, objetos mais complexos, que certamente vão demandar um maior tempo para a elaboração do termo de referência, devem ser adequadamente planejados. Um outro ponto de suma importância em relação ao planejamento é definir as quantidades, os quantitativos que serão necessários para suprir de forma satisfatória a demanda. Quem aqui nunca se deparou com o seguinte caso? A área, antes mesmo da conclusão da licitação, nem o contrato foi assinado, já solicita um quantitativo inicial, maior do que aquele previsto. Isso demonstra o quê? Falta de planejamento. E essa situação, infelizmente, tem sido comum, inclusive no sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, nos termos do artigo 15 da 8666, é voltado para suprir aquelas contratações parceladas, demandas frequentes que a administração pública, as entidades do Sistema S, não conseguem estimar com precisão qual o quantitativo que vai ser necessário ou em qual momento a demanda vai surgir. A própria Lei 8666, também o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, definem que no registro de preços não há a obrigatoriedade de adquirir todo o quantitativo estimado. Isso faz com que a administração tenha condições de estimar um quantitativo superior, pensando em demandas imprevisíveis. E mesmo no registro de preços, em que há essa maior liberalidade, uma maior flexibilidade, nós percebemos que muitas vezes uma ata de registro de preços formalizada para atender a demanda pelo período de 12 meses, no primeiro pedido, no primeiro mês de vigência da ata, o quantitativo já exaure. Isso demonstra o quê? Falta de planejamento. Então, é de suma importância um planejamento centralizado, que leve em conta a demanda dos diversos setores daquele órgão, para aqueles objetos em que todos os setores necessitam. Ainda que, vamos trabalhar na sequência, tanto a Lei 8666 quanto o regulamento do Sistema S permitam o parcelamento do objeto, o que significa dizer que nós podemos sim, no mesmo exercício financeiro, realizar mais de uma licitação no ano para o mesmo objeto, desde que haja uma justificativa técnica ou econômica. O planejamento ele tem que ser centralizado, reunir as diversas demandas comuns, porque por meio da centralização que nós vamos perceber, por exemplo, o que é mais vantajoso? Realizar um único processo licitatório para ganhar na economia de escala, na medida em que, a rigor, pelo menos em tese, quanto maior a quantidade, menor é o preço, ou se a depender das peculiaridades do mercado, das especificações do objeto, é mais vantajoso ao interesse público realizar, ao longo do ano, mais de uma licitação. O planejamento é indispensável, inclusive, para aferir se o objeto se enquadra ou não no registro de preço. Afinal, levando em conta o histórico das contratações anteriores, a nossa necessidade em relação àquele objeto, ela é
esporádica, ela é bem definida ou, ao contrário, ela é frequente, ela é parcelada, não há como definir com precisão o quantitativo que nós vamos adquirir ao longo do ano, como é muito comum com produtos alimentícios, material de expediente. Então, para justificar se é mais vantajoso a realização do registro de preço ou uma licitação comum, específica, é de suma importância o planejamento. Um outro ponto também muito importante é a adequada fiscalização e gestão dos contratos. Muitas vezes, a administração pública, os órgãos do Sistema S, são surpreendidos com a interrupção na prestação do serviço. Então, ficam sem o produto em estoque, aquele serviço que é interrompido, não tem a sua execução interrompida. Isso, claro, às vezes ocorre por falhas do contratado, que nem sempre nós conseguimos prever e evitar. Mas muitas vezes decorre de falha na própria fiscalização do contrato. O representante da administração, o fiscal, especialmente designado para acompanhar aquele contrato, não faz o acompanhamento devido. Então, só identifica que não há mais quantitativo no contrato ou na ata no momento em que a demanda tem que ser suprida. Então, a adequada fiscalização e gestão do contrato é de suma importância para garantir o planejamento das contratações. Ainda é de suma importância levar em conta o mercado. Então, como que o mercado se comporta em relação àquele objeto? Há uma variação no que diz respeito às especificações, às características. Já destaquei aqui anteriormente que o planejamento ele está diretamente relacionado ao conhecimento tanto da demanda do órgão, quanto também o conhecimento do mercado. A rigor, o artigo 3º da Lei 8666 e, no mesmo sentido, o artigo 13, parágrafo 1º do Regulamento do Sistema S, proíbem condições restritivas, excessivas, que possam, de certa forma, restringir a competitividade da licitação. A rigor, como um dos princípios aplicáveis à licitação é a competitividade, o nosso intuito é ampliar a participação no maior universo possível. Pelo menos em tese, quanto maior o número de empresas que participem da licitação, maior é a probabilidade de alcançar a proposta mais vantajosa. Então, nesta ampla pesquisa de mercado, temos que buscar características, especificações que sejam usuais, que as diversas empresas no segmento atendam. Agora, tem situações especiais que a necessidade só vai ser atendida na medida em que exigirmos algo que poucas empresas atendem. Então, é possível restringir a competitividade, diminuir o universo de potenciais interessados na licitação, desde que haja justificativa técnica, desde que a área demandante consiga justificar porque o interesse público só vai ser alcançado na medida em que o objeto possuir aquela característica que restringe. Então, até para que nós possamos apresentar essa justificativa, para que nós possamos definir o que atende e o que não atende, é de suma importância essa ampla pesquisa no mercado. Então, vejam que o conhecimento da demanda é de suma importância e é o principal pilar do planejamento. Além desse dever de planejar adequadamente, vejam que um outro ponto que é de suma importância é investir em capacitação. O servidor público, muitas vezes, ele é jogado em determinados setores estratégicos da administração pública e das entidades do Sistema S. Eu vejo muito em cursos servidores destacando que não conseguem vislumbrar a importância e o reflexo do termo de referência na licitação, quando esse instrumento é o principal de uma gestão pública adequada, focada em resultados, na eficiência, considerando que o termo de referência ele vai servir de base para todas as demais etapas, todas as demais
fases da licitação. É o termo de referência que vai servir de base para a elaboração do edital. É esse instrumento que vai servir de base para que a comissão de licitação ou o pregoeiro, conforme a modalidade, possam aferir a proposta mais vantajosa, possam verificar o atendimento das condições de habilitação. Então, se não há o adequado planejamento, com a adequada elaboração do termo de referência, muitas vezes nós temos reflexos negativos, tanto na licitação quanto na execução do contrato. Então, nesse sentido, vejam que o Tribunal de Contas da União foi claro, foi enfático ao exigir, tanto da administração pública quanto das entidades integrantes do Sistema S, um adequado planejamento capaz de realizar um diagnóstico, verificando métodos, metodologias que possam ser utilizados com o escopo de verificar as contratações anteriores, então, quais objetos são comumente adquiridos, com qual frequência nós adquirimos aquele produto, aquele serviço, em quais quantidades. Ora, se não há um diagnóstico, um histórico das contratações anteriores, como que a administração pública vai ter condições de planejar as contratações para o exercício de 2017? Então, esse diagnóstico é de suma importância. Outro ponto que, de certa forma, já destaquei aqui, é de suma importância conscientizar a área demandante responsável pela elaboração do termo de referência, destacando bem os reflexos desse instrumento ao longo de todo o processo. Muitas vezes, nós nos deparamos com o seguinte conflito. Tenho certeza que você já enfrentou isso na sua entidade. Há um conflito entre a área demandante e o setor de compras. A área demandante, muitas vezes, como geralmente as demandas são para ontem, né? Então a área demandante chega para o setor de comissão e fala, olha, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço para ontem. O setor de licitação, por sua vez, tem conhecimento, sabe, do trâmite processual, de quanto tempo leva para fazer uma licitação. Mas nem sempre a área demandante tem esse conhecimento. Ela, muitas vezes, de forma equivocada, imagina que se elaborou um termo de referência hoje, daqui uma semana, o produto vai estar em estoque, daqui uma semana será viável a contratação do serviço. Sabemos que não funciona dessa forma. Então, é preciso conscientizar esses setores acerca do fluxo do processo. Demonstrar que a licitação, basicamente, ela é dividida em 3 etapas. Então, temos a fase interna, que também é conhecida como a fase de planejamento, que, no meu entender, é a mais importante, porque é ela que vai determinar o sucesso ou fracasso da etapa externa da licitação e também da gestão de contratos. Na fase de planejamento, então, nós temos a elaboração do termo de referência, que vamos conversar aqui ao longo do curso. Também há a elaboração do edital. É preciso conscientizar esse setor que o aviso do edital tem que ser publicado na imprensa oficial, que a Lei 8666, no artigo 21, estabelece prazos mínimos. O artigo 4º da Lei 10.520, em se tratando do pregão, da mesma forma, traz esses prazos mínimos no âmbito do Sistema S, o artigo 5º, parágrafo 1º. Então, há um prazo mínimo de divulgação para que as empresas possam elaborar suas propostas, reunir a documentação de habilitação. Além disso, os interessados poderão impugnar o instrumento convocatório. Então, com a publicação do edital, temos início a fase externa da licitação, que é aquela que todos os interessados tomam conhecimento dos termos do certame. Então, se houver uma impugnação, e se ela for julgada procedente, o que isso pode acarretar? Pode acarretar a alteração do instrumento convocatório, e nos termos do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666, qualquer alteração no edital vai exigir republicação no mesmo veículo em que se deu o original. Então, isso leva tempo, tem custos, ainda
Se for uma alteração substancial, é entendida aquela que altera as condições de habilitação, os critérios de julgamento das propostas, tudo aquilo que possa, de certa forma, repercutir no interesse em participar do certame. Além de republicar o edital, o órgão vai ter que reabrir o prazo de divulgação das propostas, e isso, mais uma vez, pode trazer um impacto no planejamento. Ora, se eu deixei para elaborar meu termo de referência muito próximo da demanda, se houver uma impugnação com a consequente necessidade de republicação, não vai ficar aprovada, não vai ser aprovada em tempo hábil. Ainda é sempre preciso contar com eventual demanda judicial. Sabemos que muitas empresas que se sentem prejudicadas com determinada exigência do edital, recorrem ao Poder Judiciário. Isso pode acarretar a suspensão do processo. Além disso, a fase externa, ela tem um fluxo previsto na lei. Então, se for uma licitação processada pela Lei 8666, teremos 2 recursos, um em relação à etapa de habilitação, um outro relativo ao julgamento das propostas. Então, uma concorrência, 5 dias úteis para recurso, mais 5 dias úteis para contrarrazões. Se for um pregão, recurso só ao final do processo. Mas temos que considerar esses prazos. Ainda tem que ser levado em conta que a Lei Complementar 123 de 2006 trouxe diversos benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, dentre eles um prazo diferenciado para regularizar eventuais pendências na documentação fiscal. Então, se houver a participação de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, é possível que o processo leve um tempo maior para ser concluído. Feito isso, concluída a licitação, vamos imaginar que tudo transcorreu de forma tranquila, não houve qualquer óbice dentro do planejado, mas ainda há um prazo para convocação, para assinatura do contrato, e somente depois de formalizado o instrumento contratual, daí sim que o prazo de entrega começa a transcorrer. Então, se não é considerado esse fluxo, muitas vezes a área demandante pode se planejar de forma inadequada. Ainda é importante, já que estamos falando aqui do fluxo do processo, da importância da área demandante, levar em conta o prazo de execução ou entrega, porque muitas vezes é perceptível que, por desconhecer o mercado, o que a área demandante faz? Leve em conta apenas a sua necessidade, ou seja, então, em quantos dias eu preciso daquele produto? Qual o prazo que eu preciso que o serviço seja executado? E estabelece lá no termo de referência, muitas vezes, um prazo inexequível, incompatível com o mercado. E qual é a consequência disso? A consequência é, muitas vezes, uma licitação deserta, que é aquela que não comparece ninguém, porque uma empresa séria, que sabe que não vai ter condições de cumprir aquele prazo, não vai participar do processo. Ou ainda, o que é pior, no meu entender, a participação de uma empresa aventureira, que é aquela que vai para a licitação só para ver o que dá e depois pensa como vai executar o contrato. Daí vem com pedidos de prorrogação que muitas vezes não há qualquer justificativa plausível para tanto. Então, é de suma importância definir esses prazos, levando em conta a realidade do mercado. Isso, portanto, para que a demanda ela seja atendida no momento necessário, levando em conta a necessidade do órgão, mas também levando em conta os parâmetros do mercado. Destacada essa questão, então, em relação às cautelas para o planejamento, vamos conversar agora um pouquinho acerca dos reflexos da falta de planejamento. Então, o que a falta de planejamento acarreta? Já, de certa forma, destaquei alguns pontos aqui. Mas vejam que um ponto principal é equívoco na descrição do objeto. É aquela situação em que muitas vezes, por pressa, porque tem uma demanda urgente, ou ainda porque não tomou as medidas cabíveis para elaborar o termo de referência com a antecedência necessária, a área demandante fica sem prazo para realizar uma ampla pesquisa no mercado. Isso pode trazer 2 consequências sérias.
objetos extremamente genéricos, que são aqueles em que o mercado não consegue verificar o que a administração precisa. Ou, o pior, o direcionamento da licitação. É aquela situação que muitas vezes a área demandante não tem conhecimento técnico no objeto e copia integralmente as especificações de uma determinada empresa, porque sabe que aquela empresa tem uma qualidade diferenciada. Isso acarreta o quê? O direcionamento. E direcionamento é crime, que certamente vai trazer consequências graves à licitação. O equívoco na descrição do objeto ainda pode gerar um outro problema relativo a falhas na estimativa do valor da contratação. Sabemos que um dos pontos fundamentais do processo é a pesquisa de mercado com o intuito de estimar o valor da contratação. E, para tanto, os órgãos de controle têm sido rigorosos no sentido de exigirem da administração pública, das entidades Tema-S, ampla pesquisa no mercado. Não apenas pesquisa junto aos fornecedores do ramo do objeto. Sempre foi muito comum estimar o valor da contratação com base em 3 orçamentos apresentados por empresas do ramo do objeto. Agora, cada vez é mais difícil alcançar esse número mínimo de 3. As empresas, muitas vezes, não têm interesse em encaminhar orçamento porque sabem que não há qualquer garantia de fechamento de negócio. Muitas vezes, esses orçamentos são encaminhados com valores totalmente discrepantes, inviabilizando a utilização de uma média, o que pode acarretar um superfaturamento no preço estimado ou um valor inexequível. Por isso que os órgãos de controle, no âmbito da Administração Pública Federal, a IN 05 de 2014, trouxe um procedimento a ser seguido. O TCU, Tribunal de Contas da União, no Acórdão 868/2013, por exemplo, exigiu a consulta a fontes variadas, contratos anteriores, atas de registro de preços, valores praticados pela própria administração pública. É de suma importância realizar uma ampla pesquisa, para que nós possamos chegar num valor mais condizente, mais próximo possível dos praticados no mercado. Agora, se não houve uma adequada pesquisa, se não houve o adequado planejamento, se o objeto está muito genérico, o que isso pode acarretar? Pode acarretar do valor não retratar a realidade da licitação, pode induzir, inclusive, a propostas totalmente diversas na licitação, porque um objeto muito genérico, ele pode acarretar interpretações diversas em relação ao que a administração quer. Então, se eu tenho uma empresa A, que entende o objeto X, e uma empresa B, que entende o objeto Y, por evidente que essa situação vai implicar na planilha de custos. Ainda, a falta de planejamento pode acarretar licitações desertas ou fracassadas. Então, vamos lembrar aqui que licitação deserta é aquela que não comparece ninguém. Então, ninguém envia proposta para a administração. E licitação fracassada é aquela que, muito embora compareçam interessados ao certame, nenhum consegue atender de forma ampla as condições de habilitação ou os critérios de julgamento das propostas. Pois bem, nos dois casos, seja licitação deserta, seja licitação fracassada, nós temos prejuízos à administração, na medida em que precisamos da demanda e o processo vai ter que ser repetido, muitas vezes trazendo custos e muitas vezes, não, sempre trazendo custos, né, na medida em que a repetição do procedimento vai sempre acarretar no mínimo o custo da republicação do edital, mas muitas vezes inviabilizando o atendimento da necessidade em tempo hábil, porque nós precisamos daquele objeto para aquele momento. E mesmo que haja no artigo 24 a possibilidade de contratar diretamente na hipótese de ausência de interessados, essa situação só se justifica quando conseguirmos comprovar que a licitação anterior foi válida. E na maioria das vezes, as licitações desertas decorrem de falhas na descrição do objeto, na elaboração do termo de referência, aquelas situações que as empresas não conseguem atender plenamente as condições do edital, por isso acabam não
recorrendo ao certame. Então, por mais esse motivo, o planejamento ele é de suma importância para evitar licitações desertas e fracassadas. E ainda, a falta de planejamento traz duas consequências gravíssimas: o fracionamento ilegal da despesa e emergências fictícias, aquelas que decorrem da falta de planejamento. Então, hoje, nós vamos enfatizar um pouco mais o fracionamento ilegal da despesa. E amanhã vamos destacar a emergência, os seus pressupostos e como evitá-la. Para tanto, vejam que é de suma importância alertar que nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a licitação é regra. No mesmo sentido, inclusive, é a previsão do artigo 2º da Lei 8666 de 93, também o regulamento de licitações e contratos do Sistema S. Muito embora a licitação seja a regra, o próprio ordenamento jurídico contemplou algumas exceções, porque para que a licitação seja instaurada, para que ela seja viável, nós temos dois pressupostos: a existência de competitividade e de julgamento objetivo. Competitividade é a pluralidade, ou seja, quando mais de uma empresa está apta a atender a necessidade pública. Julgamento objetivo, quando nós conseguimos comparar objetivamente as propostas, as soluções existentes no mercado. Então, por isso que a própria Lei 8666, lá no artigo 25, e o Regulamento do Sistema S, lá no artigo 10, afastaram a licitação para fornecedor exclusivo, só tem um. Ou ainda, contratação de artistas, porque não é possível comparar objetivamente artista, qualidade vocal. Por exemplo, quem é melhor, Cláudia Leite ou Ivete Sangalo? É muito subjetivo. Pensando nessas situações, aqui, tanto a lei quanto o regulamento afastaram a licitação, trazendo a inexigibilidade. Então, a inexigibilidade, ela decorre da ausência de competitividade ou de julgamento objetivo. Mas, outras situações, ainda que nós tenhamos competitividade e julgamento objetivo, a lei partiu do pressuposto que a licitação não seria o procedimento vantajoso para assegurar o atendimento satisfatório da demanda pública. São as situações de dispensa previstas taxativamente no artigo 24 da 8666 e também no artigo 9º do Regulamento de Licitações e Contratos Sistema S. Nesses casos, muito embora a licitação seja viável, conforme destaquei, o que justifica a dispensa é porque ela não tem o intuito de garantir o atendimento satisfatório. Numa situação de emergência, a rigor, há competitividade, só que a administração não tem tempo hábil de instaurar a licitação. Contratações de pequeno valor, ainda que haja competitividade, o custo do processo não justifica a licitação. Então, nesses casos, é possível dispensá-la. Porém, volto a enfatizar, a dispensa, ela é exceção, a licitação é regra. E dentre as hipóteses de dispensa, nós temos aquela em virtude do valor da contratação. Então, vejam que a Lei 8666 estabelece que, no caso de obras e serviços de engenharia, até R$15.000, desde que integrem as parcelas de um mesmo objeto ou objetos de mesma natureza executados no mesmo local, até R$15.000 é dispensável a licitação. Para compras e serviços, aqueles serviços que não se enquadram no conceito de engenharia, até R$8.000. No âmbito do Sistema S, vejam que o regulamento, lá no artigo 6º, estabeleceu outros valores. Para obras e serviços de engenharia, até R$79.000, para compras e serviços, até R$44.000. O fracionamento ilegal da despesa, que nós vamos trabalhar aqui, ele resta caracterizado naquelas situações em que a administração, por falta de planejamento, enquadra em dispensa em razão do valor ou adota uma modalidade mais simples quando o total do objeto
justifica uma modalidade mais ampla. Então vejam que, nos termos dos artigos 22 e 23 da 8666 e também artigos 5º e 6º do Regulamento Sistema S, é possível identificar dois parâmetros para a escolha da modalidade. A modalidade de licitação é aquela que define o procedimento. Nós temos concorrência, concurso, leilão, pregão. Então, são modalidades que vão definir qual procedimento vai ser seguido. No âmbito da administração pública, também a tomada de preço, que não existe no regulamento do Sistema S. Então, algumas modalidades, elas são eleitas em razão do objeto, outras em face do valor estimado da contratação. São eleitas em razão do objeto as modalidades: pregão, para bens e serviços comuns; concurso, para a seleção do trabalho técnico, científico, artístico; leilão, no caso de alienação, de venda de bens. As demais modalidades, concorrência, tomada de preço, convite ou enquadramento em dispensa em razão do valor, decorrem, como já falei para vocês, do preço estimado da licitação. Então, o único critério é o valor estimado da licitação. E a primeira preocupação que tem que existir para não incorrermos no fracionamento ilegal da despesa é a adequada estimativa do valor da licitação, porque é essa estimativa que vai servir de parâmetro, de base, para que possamos identificar o adequado planejamento. Então, é de suma importância conhecer o objeto, conhecer o mercado, realizar uma ampla pesquisa, buscando fontes variadas, para que tenhamos segurança no preço estimado. Feito isso, temos que verificar, em face do valor estimado, se ele se enquadra no limite de dispensa ou nas modalidades previstas lá, tanto no artigo 5º do Regulamento Sistema S, quanto nos artigos 22 e 23 da 8666. E já destaquei para vocês, vejam, que o artigo 24 da Lei 8666 definiu a dispensa para obras e serviços de engenharia até R$15 mil, para compras e demais serviços, o valor de R$8 mil, e no âmbito do Sistema S, esses limites são R$79 mil para obras e serviços de engenharia, R$49 mil para compras e demais serviços. Então, a primeira cautela que tem que existir é verificar se o objeto se caracteriza como uma obra ou um serviço de engenharia ou é um serviço que não se enquadra nesse conceito. E, para tanto, é de suma importância analisar os parâmetros da Lei 5.194, que define as atividades privativas do profissional da engenharia. Então, vai ser serviço de engenharia aquele cuja execução ou fiscalização seja privativa do profissional dessa área. Nos demais casos, nós vamos ficar vinculados ao limite de R$8 mil no âmbito da administração pública ou R$44 mil no âmbito do Sistema S. Parece fácil, não é verdade, pessoal? Ah, então, Julieta, basta aferir o valor estimado da contratação? Não. Uma questão que sempre surge em cursos é a seguinte: como ou qual o limite, quais objetos devem ser considerados? Qual lapso temporal nós devemos levar em conta para aferir o enquadramento em dispensa ou na modalidade de licitação? Porque vejam que o fracionamento ilegal, ele se caracteriza pela seguinte situação: quando, por meio de um planejamento adequado, é possível já prever o total que o órgão vai adquirir ao longo do ano. Portanto, o limite é o exercício orçamentário, na medida em que tanto a administração pública quanto o Sistema S estão vinculados ao princípio da anualidade orçamentária. Então, nós temos que estimar o valor total no exercício, englobando objetos de mesma natureza. Já vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de mesma natureza. E é em face desse total que temos que enquadrar em dispensa em razão do valor ou na modalidade cabível. Para tanto, o planejamento é imprescindível. Temos que levar em conta, considerando as contratações dos exercícios anteriores, o quanto adquirimos
em relação aos objetos de mesma natureza. E vai caracterizar fracionamento quando o total se enquadrar num limite de uma determinada modalidade, por exemplo, um convite, e o parcelamento do objeto, ou seja, contratações parceladas ao longo do ano, se somadas, ultrapassam o limite da modalidade eleita. Então, vamos imaginar que o total se enquadre no limite do convite. E a administração parcela o objeto em várias aquisições menores, cada qual em dispensa de licitação. Então, isso vai caracterizar o fracionamento, quando o total do objeto exigiria uma modalidade mais ampla e, para fugir dessa modalidade mais ampla, a administração parcela o objeto. Porém, é importante sinalizar que fracionamento ilegal da despesa não se confunde com parcelamento do objeto. O parcelamento é possível, está previsto tanto na Lei 8.666, no artigo 23, parágrafos 1º e 2º, quanto no artigo 7º do Regulamento do Sistema S. Então, o parcelamento do objeto é contratar ao longo do ano, em mais de uma licitação, então em várias licitações, ou dividir objetos de mesma natureza em vários itens ou lotes da licitação, desde que haja uma justificativa técnica ou econômica. Inclusive, o parcelamento, ele é regra para permitir a competitividade, porque se eu agrupo determinados produtos de mesma natureza numa única licitação, a depender do vulto do quantitativo, somente grandes empresas poderão participar daquele certame. Então, há uma restrição à competitividade. Por isso que, nos termos da súmula 247 do Tribunal de Contas da União, o parcelamento é a regra. Objetos diferentes devem ser licitados separadamente ou em itens apartados. Porém, o parcelamento não pode acarretar o fracionamento da despesa. O que significa dizer, pessoal, que ainda que nós possamos parcelar, o planejamento exige que ao longo do exercício orçamentário, vocês estimem o total que será gasto com aquele conjunto de objetos, com parcelas de um mesmo objeto, bem como objetos de mesma natureza. E em face do total, vocês realizem o enquadramento na modalidade. Então, não há problema, desde que o total se enquadre na modalidade convite, realizar mais de um convite por ano para o mesmo objeto. O que o parcelamento do objeto não pode caracterizar é, nós vamos dividir esse objeto em dois processos distintos, considerando o valor autônomo de cada qual. E em face desse valor autônomo é que nós vamos eleger a modalidade. E isso vai caracterizar o fracionamento ilegal. Temos que somar o todo. Já falei para vocês, então vejam aí que nesse sentido é a orientação do Tribunal de Contas da União. Então, há vários acórdãos destacando a necessidade tanto da administração pública quanto do Sistema S englobarem em face do total no exercício financeiro 1º de janeiro a 31 de dezembro, parcelas de um mesmo objeto e objetos de mesma natureza. Nesse sentido aí, os acórdãos ilustrados nos slides. E para tanto, vamos conversar agora acerca do conceito de mesma natureza. Pois bem, então a Julieta destacou aqui que o planejamento requer o agrupamento durante todo o exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, de objetos de mesma natureza. E é em face desse montante que nós vamos enquadrar em dispensa ou eleger a modalidade pertinente. Pois bem, qual é o conceito de mesma natureza? Infelizmente, não há, nem na Lei 8.666, nem tampouco no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S, um conceito fechado, que dê uma segurança jurídica. Nem os órgãos de controle apresentam esse conceito. Alguns justificaram, alguns contemplaram no primeiro momento como mesma natureza aqueles produtos e serviços que integram a mesma rubrica orçamentária. Já de plano, é perceptível que esse critério não é adequado, na medida em que, dentro de uma mesma rubrica, nós temos objetos de naturezas bem diversas.
uma situação, um parâmetro, melhor dizendo, que tem sido adotado pelo Tribunal de Contas da União, que inclusive eu menciono aí no slide, é o seguinte: vamos considerar como mesma natureza aquele conjunto, aqueles produtos e serviços que comumente são prestados pelas mesmas empresas de um determinado segmento. Então, o conceito de mesma natureza, ele requer um conhecimento amplo do mercado. Para dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, vejam, caneta é diferente de lápis, é diferente de papel. Porém, geralmente, quem vende caneta, vende papel, vende lápis, vende borracha. Todos integram o conceito de material de expediente. Então, são ou possuem a mesma natureza. Um outro exemplo, consultoria. Vocês não precisam somar todas as consultorias realizadas durante o ano. Consultoria jurídica, por exemplo, ela é prestada por um profissional jurídico, por um advogado. Consultoria contábil, por um contador. Então, geralmente, quem presta consultoria jurídica não presta consultoria contábil. Portanto, naturezas distintas, não precisamos somar. Agora, dentro do conceito de consultoria jurídica, vocês podem ter na área tributária, trabalhista, previdenciária, então são mesmos profissionais daquele segmento. Se a pesquisa de mercado comprovar que comumente quem presta consultoria na área trabalhista, presta na área previdenciária, tributária, então escritórios que atuem nesses segmentos, vamos ter que considerar como mesma natureza. Então vamos somar ao longo do ano o que vamos contratar com consultoria jurídica. Obras, temos que verificar o mercado. Então, geralmente, quem trabalha com obra de infraestrutura, trabalha com a construção de prédios? Não. Então, o mercado ele é especializado, ele é segmentado. Quem trabalha com ampliação de rodovia, trabalha, por exemplo, com a construção de um estádio, de um aeroporto, é o mercado que deve sinalizar. Então, em face dessa pesquisa de mercado, temos que englobar aqueles produtos e serviços que comumente são prestados pelas mesmas empresas do ramo. Ainda, a lei determina o somatório no caso de obras e serviços, daquelas executadas no mesmo local. E mais uma vez, estamos diante de um conceito aberto. A lei não diz o que se entende por mesmo local. E há divergência doutrinária no que tange a este conceito. A doutrina majoritária entende que mesmo local é o município, então a circunscrição municipal. Então, temos que somar obras e serviços de mesma natureza executados no mesmo local, no mesmo município. Se forem prestados em municípios distintos, diferentes, então eles podem ser parcelados, considerados de forma autônoma. Muitos doutrinadores questionam este conceito. Por exemplo, o professor Joel de Menezes Niebuhr. Então, o professor Joel de Menezes Niebuhr entende que, se a lei quisesse considerar a circunscrição municipal, então, se a lei quisesse vincular ao município, teria utilizado essa terminologia. Então, as obras e serviços no mesmo município, mas não o fez. A lei utilizou o termo local. E local, para o professor Joel de Menezes Niebuhr, remete ao local da execução do serviço, ao endereço. Então, na visão do professor, serviços, objetos executados em endereços diferentes poderiam ser considerados autonomamente. Mas o Tribunal de Contas da União não tem acatado esta tese. Muito pelo contrário, o TCU tem ampliado em demasiado o conceito de mesmo local, para entender que o mesmo local é a área de abrangência, a área geográfica de abrangência das empresas que atuam naquele segmento. Se nós nos depararmos, por exemplo, com empresas, as empresas licitantes que querem participar da licitação, atuando em âmbito nacional, teríamos que somar todas as licitações realizadas no âmbito do Brasil inteiro.
Ora, isso é impossível, principalmente se nós levarmos em conta a administração pública federal, que muitas vezes tem escritórios no âmbito do Brasil inteiro. Então, restaria inviável, acabaria por tornar sem efeito a dispensa em razão do valor, as modalidades mais simples, como o próprio convite. Então, o que tem prevalecido no âmbito da doutrina e de certa forma, no meu entender, é o conceito mais condizente com o objetivo da Lei 8666 e do regulamento do Sistema S, é considerar o local como um município. Então, a circunscrição municipal na qual a obra ou serviço será prestado. E daí eu não posso deixar de comentar com vocês, principalmente os meus colegas do Sistema S, que tem um regulamento próprio de licitações e contratos, que é uma peculiaridade. Então, a maioria das entidades integrantes do Sistema S, elas possuem escritórios em vários municípios. Então, nós temos o Departamento Nacional, o Departamento Regional, vamos pegar o exemplo aqui do SESI. O Departamento Regional do SESI Paraná tem vários escritórios em vários municípios ao longo do estado do Paraná. Daí a questão que surge é a seguinte: o SESI Regional Paraná, para verificar o enquadramento em dispensa em razão do valor ou eleger a modalidade adequada, deve considerar só o valor do regional, então somar tudo que o regional vai adquirir no ano com objetos de mesma natureza, ou, por sua vez, é possível considerar cada escritório de forma individual, de forma autônoma. Essa questão é extremamente complexa e polêmica, porque, por um lado, é perceptível que cada vez mais as entidades buscam a descentralização das compras, permitindo que cada escritório faça suas aquisições de forma autônoma e apartada. Por outro lado, o orçamento ele é centralizado, ainda que esses escritórios eles tenham certa autonomia administrativa e financeira, sem dúvida nenhuma, o orçamento ele é centralizado, ele é do departamento regional. Os escritórios, ainda que possuam existência jurídica, tenham CNPJ próprios, eles não têm autonomia orçamentária, não aprovam o seu próprio orçamento. Por conta disso, o Tribunal de Contas da União, em vários acordos, entendeu que, para garantir o melhor planejamento, principalmente se tratando de compras, cada departamento regional deve levar em conta o total que vai ser listado no ano, somando todos os escritórios no estado. Então, o planejamento do regional como um todo, ainda que as contratações possam ser parceladas por cada escritório. Se, por um lado, isso garante um melhor planejamento e muitas vezes até uma melhor economia de escala, por outro, nós sabemos que isso inviabiliza, muitas vezes, a celeridade, a eficiência, porque, infelizmente, salvo raríssimas exceções, a maioria das entidades do Sistema S não consegue fazer um planejamento centralizado das suas contratações ao longo do ano. Um outro ponto que é de suma importância destacar aqui, que a Lei 8666, no artigo 57, inciso 2º, e o Regulamento de Licitações e Contratos, Sistema S, no artigo 26, parágrafo único, destacam a possibilidade de prorrogar até 60 meses a vigência do contrato. O Regulamento do Sistema S não vincula essa prorrogação apenas a serviços contínuos, diferente do que fez a 8666 no artigo 57.2. Em que pese isso, o Tribunal de Contas da União tem interpretado o Regulamento do Sistema S à luz da 8666 para entender que somente é possível prorrogar até 60 meses serviços contínuos, que são aqueles cuja interrupção possa trazer prejuízos ao órgão e cuja execução deva se estender por mais de um exercício financeiro. Pois bem, considerando que alguns serviços eles podem, portanto, ser prorrogados até 60 meses, a questão que surge é a seguinte: por uma questão de planejamento, no momento da eleição da modalidade ou do enquadramento em dispensa em razão do valor, temos que considerar apenas o valor anual
ou o total, computando todas as prorrogações. Então eu tenho um serviço contínuo, Julieta, cujo valor estimado no ano é de R$8.000. Porém, é um serviço contínuo que pode ser prorrogado por 5 anos, por 60 meses. Então, se nós levarmos em conta essas prorrogações, vai ultrapassar o limite de dispensa. O limite é anual ou o limite deve levar em conta todas as prorrogações? Pessoal, muito embora, conforme eu já destaquei aqui, a regra seja somar o que vai ser gasto no exercício financeiro, há uma exceção, que é justamente a dos serviços contínuos. Como já é previsível, ainda que a prorrogação seja uma mera faculdade, mas é previsível que esta prorrogação ocorra, a administração, os órgãos do Sistema S devem levar em conta o total que será gasto ao longo dos 5 anos. Então não confundam, o valor do contrato vai ser aquele montante anual. Porém, para enquadrar na modalidade ou na dispensa em razão do valor, temos que levar em conta o total ao longo dos 5 anos. E somente se em face dos 5 anos nós não ultrapassarmos o limite de dispensa, daí sim é possível enquadrar nessa hipótese. Se não for feito, vai caracterizar fracionamento indevido. Nesse sentido, inclusive, é a orientação normativa 10 da Advocacia Geral da União, que traz a regra aí dos 5 anos. É importante ainda alertá-los de que a Lei Complementar 123 de 2006 trouxe alguns reflexos no processamento da licitação e das contratações diretas, trazendo vários benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte. Dentre esses benefícios, o artigo 49 da Lei Complementar 123 trouxe a necessidade de processo específico na hipótese de contratação em razão do valor, exclusivo a microempresas e empresas de pequeno porte. O que significa dizer, se o valor da nossa contratação se enquadra no limite de dispensa, como regra, a cotação prévia, então esse procedimento administrativo deve ser destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a não ser que vocês consigam justificar as exceções previstas no próprio artigo 49. Por exemplo, a não existência ou ausência, melhor dizendo, de no mínimo 3 microempresas sediadas local ou regionalmente, ou que esse processo exclusivo não vai ser vantajoso ao órgão público na medida em que a pesquisa de mercado demonstrou que os preços praticados por microempresas e empresas de pequeno porte, eles estão muito acima daqueles condizentes com o mercado, daqueles comumente praticados por grandes empresas. É possível justificar a não realização do processo administrativo por dispensa exclusivo a microempresa e empresa de pequeno porte, desde que essas justificativas sejam anexadas ao processo administrativo. E, mais uma vez, isso requer o quê? Planejamento, conhecimento do mercado, conhecimento do objeto, das empresas que atuam naquele segmento. Portanto, e já em sede de conclusão, é indispensável para o planejamento a capacitação dos profissionais, o conhecimento do trâmite interno do processo, das normas aplicáveis às licitações, aos contratos, e investir na elaboração do termo de referência, na gestão e fiscalização dos contratos. Somente assim, conhecendo a nossa demanda, o que nós queremos, o que o mercado oferece, é que nós teremos condições de elaborar com a antecedência adequada o termo de referência. Se não houver esse conhecimento, isso pode trazer consequências sérias na fase externa da licitação e também na execução contratual. Com isso, é de suma importância, mais uma vez, investir no termo de referência, porque é o termo de referência que vai definir com precisão todas as demais etapas. Agora, se a área demandante não consegue vislumbrar a importância desse instrumento, não consegue vislumbrar os seus reflexos em relação às demais etapas,
muitas vezes nós sentimos as consequências lá na fase externa da licitação, seja porque o objeto ficou mal descrito, seja porque o preço ele está acima ou é inexequível, ou pior, percebemos esses problemas já na etapa de execução contratual. Quantos fiscais aqui não ficam de mãos atadas ao receberem um objeto que não atende de forma satisfatória à necessidade pública, porque não houve planejamento da área demandante em definir adequadamente as obrigações das partes. Então, em relação a este primeiro módulo, eram essas considerações que eu tinha a fazer. Gostaria de aproveitar o ensejo para convidá-los a participarem do nosso fórum interativo. Amanhã estarei disponível das 9 às 10 para dirimir eventuais dúvidas e vocês poderão participar também até o dia 22 de dezembro do fórum para discussão entre os participantes. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã.